Namastê, capricornianos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo um vídeo para vocês com previsões do tarô para novembro de 2018. Eu quero começar chamando uma carta para saber sobre outubro dos capricornianos, como é que vocês encerraram outubro e para saber também se essa energia, por algum acaso, ela entra em novembro, né? Saber se ela vai ser necessária em novembro. Então, eu vou pedir uma carta para outubro dos capricornianos de Sol, Lua e Ascendente. Rei de Espadas. Os capricornianos encerraram outubro com uma noção bem concreta, né, daquilo que já foi realizado em outubro e nos outros meses também, né, e terminaram o mês com uma convicção muito forte, né, de que em novembro vão começar a colher tudo aquilo que plantaram, né? Num certo sentido, também os capricornianos eles terminaram outubro muito firmes a respeito dos seus posicionamentos, né? A respeito daquilo que precisavam defender então. E eu acredito que essa energia ela continue em novembro, né? Porque novembro pode dinamizar, né? Pode trazer para a sua realidade, né? Questões em que esse posicionamento, essa firmeza, né? Vai ser necessário, né? Serão necessários. Tá? Eu vou pedir as 3 primeiras cartas para capricornianos de Sol, Lua e Ascendente, para saber sobre novembro. Sete de espadas, julgamento e 10 de paus. Essa firmeza, como eu estou chamando, uma firmeza de posicionamento, uma firmeza de caráter também, essa firmeza ela será necessária porque no início de novembro os capricornianos eles vão passar por um processo, vamos dizer assim, que é um mini processo de separação do joio e do trigo, até por conta da presença da carta do julgamento aqui. E esse julgamento, eu entendo que ele vai ser, sim, interno, mas há também uma forte possibilidade que algum acontecimento externo, né, traga isso à tona, né? Seja um catalisador para esse processo de julgamento. E também essa firmeza de caráter, ela vai ser necessária na hora de se lidar com o outro, para vocês tomarem cuidado, né, com algumas pessoas que podem querer puxar o seu tapete, tá? Esse 7 de espadas, ele tá me soando assim, né? Então, vocês podem fazer um auto-julgamento, né? Tentar analisar e determinar em que ponto da sua trajetória vocês estão, né? Para ver o que vocês já conseguiram agregar à sua vida e aquilo que ainda está por fazer, né? Os processos de outubro, embora completos, a meu ver, né? Eles encontram eco em novembro, né? Novembro ele vai trazer outros desafios para os capricornianos, vai trazer outros testes, né? É um mês de bastante trabalho em todos os sentidos, né? Não apenas o trabalho carreira, mas trabalho também interno, trabalho para vocês encontrarem uma pacificação dentro dos relacionamentos, para que vocês tenham bons relacionamentos. Então, no geral, vocês vão trabalhar bastante. E essa exigência dos capricornianos, ela pode vir traduzida também no cansaço físico, né? Quanto a isso, precisa ter um certo cuidado. Vocês vão ter, sim, uma sensação de que
vão estar com compromissos demais, com responsabilidades demais. Talvez vocês tenham tomado para si um excesso de responsabilidades. E aí novembro está trazendo essa conta, né? Novembro está mostrando uma necessidade de rever prioridades, né? Talvez só essa questão de rever prioridades já ajude vocês a organizar a rotina, né, de uma forma assim mais otimizada. Agora, o mais importante, até o momento, a carta que está mais me chamando a atenção é esse 7 de espadas, né? Esse 7 de espadas, né, preciso tomar cuidado com ele, observá-lo mesmo, porque talvez vocês tenham se distraído tanto nessa questão de assumir responsabilidades e também de achar que só vocês conseguem, só vocês dão conta, né? Há uma certa incapacidade de delegar, né? Só que, apesar de tudo isso, né, o Tarone está alertando aqui, cuidado para quem você vai delegar as suas coisas. Nem todos têm o seu senso de responsabilidade. Talvez você tenha assumido responsabilidade por tantas coisas no momento porque você não confia em certas pessoas. E o seu instinto de não confiar, talvez ele esteja certo. Né? O tarô tá chamando atenção para isso. Né? Com esse 7 de espadas aqui. Pode ter alguém querendo puxar o teu tapete. Ou pelo menos, se não quer puxar o teu tapete, não quer que você tenha sucesso. Quer que você fique trabalhando igual uma mula, sem ver lá na frente algum tipo de recompensa, né? Então, cuidado com como é que vocês vão manifestar esse 10 de paus aqui, né? Prestar muita atenção à questão física da coisa mesmo, né? Literalmente, né? Prestar atenção no corpo, prestar atenção em sinais de cansaço, em sinais de estresse, em sinais de ansiedade, né? Talvez, né, até porque a gente já está caminhando para o fim do ano, talvez seja necessário, inclusive, até um período aí de folga, um período de férias, né? Para vocês se situarem, para vocês deixarem essa energia, um pouco do excesso de responsabilidade se dissipar, tá? Eu vou pedir as 3 próximas cartas para saber mais a respeito disso, saber como é que isso aqui se desenvolve, né? O que é que vocês podem fazer, qual pode ser o antídoto para isso, mas de qualquer forma, do julgamento vocês não vão escapar. É um auto-julgamento, né? Mas vocês também vão fazer um julgamento dos outros, né? E o que o tarot está falando, né, é que talvez vocês se sintam muito duros no julgamento com algumas pessoas, mas não necessariamente vocês vão estar errados. Vocês podem ter opiniões até assim meio polêmicas com relação a algumas pessoas, mas vocês não vão estar errados. Se vocês forem de acordo com o seu feeling, né? Vocês vão conseguir entender quem é que está a seu favor e quem não está, né? Vocês podem se achar assim muito rígidos com certas pessoas, mas não necessariamente vocês vão estar equivocados, tá? Princesa de Ouros. 5 de paus. Amantes. Como é que essa energia ela vai se desenvolver? A partir da segunda quinzena, vocês vão começar a colher alguns frutos, né? Relativos a tudo aquilo que já foi feito. Vocês não vão colher todos os frutos. Vocês ainda vão ter que esperar mais algum tempo para ver certos projetos frutificarem. Mas o que eu chamo aqui de projetos é tudo,
tá? Não estou falando somente de trabalho, tá bom? Alguns projetos vão já dar respostas em novembro, mas outros não. Outros vocês vão ter que aguardar. Outros vão exigir de vocês mais um pouquinho de paciência ainda, tá? Vocês não têm problema com relação a isso, né? Vocês não têm questões com relação à paciência. Vocês sabem muito bem lidar com ela, né? Vocês sabem que as coisas não acontecem do dia para a noite. Vocês sabem que resultados, às vezes, eles precisam assim de tantos fatores que fica difícil se responsabilizar unicamente pelo sucesso ou pelo fracasso de alguma coisa, tá? Só que a segunda quinzena de vocês, ela já ganha uma leveza, né? Ganha movimento, tá? Não vejo aqui uma estabilidade, né? Eu vejo o mês de vocês com altos e baixos, né? Altos e baixos energéticos. Então, mais ainda a necessidade de prestar atenção no corpo físico e de prestar atenção nos sinais que ele está trazendo, né? Nos sinais que ele está comunicando, porque ele pode ser muito bem uma bússola, né? Para não deixar vocês se estafarem, vocês se preocuparem demais com certas questões. Só que vocês encerram o mês com um convite à dúvida, vamos chamar assim. Algumas dessas pessoas que vocês vão julgar, por assim dizer, algumas dessas pessoas elas vão merecer o benefício da dúvida, outras não. E, a muito bem da verdade, essa pessoa também pode ser você, né? Você também pode se dar o benefício da dúvida, né? Você também pode se permitir, em certos momentos, escorregar, né? Então, o nível de dureza, né, com que você vai tratar certas pessoas ou a si mesmo, né, precisa ser dosado durante esse mês, né? Não dá para ter julgamentos excessivamente rígidos com relação a alguém, com relação a você também, porque certas coisas que podem surgir na sua realidade durante esse mês podem se revelar ser meros escorregões, né? Que não falam necessariamente do caráter da pessoa, mas vocês vão estar com um senso de juízo de caráter muito apurado em novembro. E é claro que isso deve ser voltado também para vocês, até para vocês não serem carrascos de outras pessoas, né? Ou carrascos de si mesmos, né? Então, essa dosagem da retidão de caráter, né? Precisa ser vista, né? Acredito até que vocês podem mudar durante o mês certos padrões, assim, certas concepções do que é certo e do que é errado, né? Abrir um pouco a cabeça, movimentar a cabeça um pouco para novas ideias, né? Para que essas novas ideias te contaminem, inclusive com formas novas de fazer as coisas, né? O que não pode acontecer é vocês, assim, se distraírem daquilo que precisa ser feito e ficarem muito focando na forma como os outros estão fazendo as coisas. Deixem os outros com as suas questões, tá? Eu acho aqui que esse veredito, vamos dizer assim, porque olhem só essas figuras aqui. Olhem a carta do julgamento, né, que tem a figura do anjo, e olhem a carta dos amantes, né, que também tem um anjo. Elas duas juntas aqui, elas estão mostrando pra gente, né, esse
esse veredito, né? Vocês vão chegar a um veredito a respeito de pessoas e a respeito de si mesmos, né? Só que o que eu percebo? No decorrer do mês, né? Por exemplo, vocês podem começar o mês tendo uma certa concepção a respeito de uma pessoa e a respeito de vocês mesmos. E terminarem o mês com outra concepção a respeito dessa pessoa e a respeito de si mesmos. Então, as opiniões, elas vão estar fluídas, as opiniões, elas vão estar abertas a mudanças, abertas a movimento, né? Vocês vão ter a possibilidade, né, de mudar de ideia. Eu não estou vendo vocês abandonarem projetos, mas eu estou vendo vocês fazerem ajustes. Eu não estou vendo vocês desistirem de alguma coisa, mas vocês promovendo mudanças necessárias, tá? A carta, né, tirando o julgamento, tirando os amantes, a carta mais importante aqui do jogo, ao meu ver, é a Princesa de Ouros, né? Certas benesses que vocês vão receber no mês de novembro vão dar um alento, vão dar um alívio, vão tirar esse peso das costas um pouco, né? Alguns compromissos, inclusive, né, eu vejo se dissolverem, né? A gente conversou sobre a questão de delegar em outros jogos, né? E aqui em novembro, essa questão do delegar, né, também assume importância, só que aqui, o que acontece? Não é que seja proibitivo delegar, mas vocês vão precisar tomar cuidado com certas pessoas. Vocês podem descobrir e podem passar por questões amargas por conta disso, né? Porque podem vir a descobrir que tem pessoas que não estão assim, tão torcendo por você, né? Você pode vir a descobrir que existem pessoas que estão fazendo alguma coisa por baixo dos panos, estão fazendo alguma, né? Tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa que não está clara, alguma coisa que está atrapalhando o julgamento de vocês, impedindo o julgamento de vocês, né? E dessa forma, e até mesmo por isso, vocês vão chegar a um veredito diferente no fim do mês. As opiniões que vocês vão ter a respeito de certas pessoas e até mesmo dos seus próprios projetos no início de novembro, né, vão ser certas opiniões e ao fim do mês vão ser outras opiniões. Elas vão passar por ajustes, vão passar por mudanças. Eu vou pedir mais uma carta para ser lida depois da carta dos amantes, né? Para ter um fechamento, porque eu ainda não senti um fechamento aqui nesse jogo de vocês. Tá. 6 de paus. Esse processo de julgamento, né, esse veredito, né, ao fim do mês, ele será um veredito correto. No início do mês, as coisas podem parecer um pouco nebulosas, né? Pode parecer que vocês vão estar, inclusive, assim, adentrando num terreno perigoso, mas ao fim do mês, vocês vão ter as condições de aí sim fazer um julgamento justo, tanto das outras pessoas quanto de si mesmos. E a partir daí poder fazer os ajustes necessários nos seus projetos, tá? O que eu posso dizer assim de dica, né, para vocês, né, além dessa questão de observar o corpo físico e observar os sinais de cansaço, de estresse, e também vocês observarem, né,
os pré-julgamentos com relação aos outros, né? Com relação a algumas pessoas, vocês vão ser injustos, mas com relação a outras, não. Vocês podem se pegar questionando: será que eu não estou cobrando demais de uma determinada pessoa? Ou será que eu não estou duvidando demais de uma determinada pessoa? Mas eu acredito que vocês vão ver situações acontecendo durante o mês que vão direcionar esse julgamento, vão modular, vão fazer ao final do mês esse veredito ser justo. Vocês podem começar achando que vocês estão sendo injustos com alguém e aí terem a confirmação, por exemplo, de que aquela pessoa não estava assim tão interessada em você, tão assim querendo realmente o seu bem, né? Você pode se pegar duvidando, você pode se pegar achando que está sendo preconceituoso, mas na verdade não. Então, existe aqui no jogo de vocês, né, uma temática que fala muito da verdade, né, da verdade e da justiça. A verdade e a justiça, elas vão chegar, agora nem sempre, né, o sabor vai ser tão agradável, né? Vocês podem sentir sabores amargos durante o mês, mas isso não vai atrapalhar a sua trajetória, né? Ao fim do mês, vocês têm condições de fazer esse julgamento justo e também vocês vão ver que foram presenteados pela vida, né? Foram agraciados pela vida, né? Há uma movimentação no mês de vocês. E essa movimentação, ela não é somente interna, ela é também externa, né? Uma profusão de acontecimentos. Vai ser um mês bem agitado para os capricornianos, né? Não vai ser um mês calmo, né? Vão se intercalar vários acontecimentos. E esses acontecimentos, eles vão compor uma malha, né? Que vai ajudar vocês ao fim do mês a enxergarem de fato a verdade. Não só a verdade sobre si mesmos, como a verdade sobre os outros. E a partir daí, né, vocês vão ter capacidade de ver o que vai precisar ser feito para esse sucesso chegar. De qualquer maneira, vocês já estão destinados ao sucesso, entenderam? O que vai mudar aqui é, a meu ver, com quem vocês vão compartilhar esse sucesso. Vocês podem ter surpresas, né? Vocês podem ter decepções com certas pessoas e se vocês sentirem, né? Sentirem que tem alguma ressalva com alguém, né? Isso não é de forma alguma uma impressão equivocada, né? No caso, o uso da intuição, né? Assim, a intuição ela vai se fazer muito presente, né? Eu acho, inclusive, que se vocês conseguirem fazer um diálogo entre a mente racional e a mente intuitiva, né? Vai ser de grande valia para o novembro de vocês, tá? Eu vou encerrar a jogada por aqui. Gostou? Curte, compartilha, comenta. Não esquece de assinar o canal. Assinou o canal, ativa o sininho para você receber notificações toda vez que eu enviar conteúdos novos. Um grande abraço para todos, namastê e até o próximo vídeo.